Agora vamos ver a segunda classificação dos bens jurídicos que é trazida pelo Código Civil, os denominados bens reciprocamente considerados. Essa classificação ela leva em consideração a relação, o liame jurídico estabelecido entre um bem principal e um bem acessório. Por força do Código Civil, denomina-se como um bem principal aquele que existe sobre si abstrata ou concretamente. Um maior exemplo aqui para ficar claro para vocês. Uma árvore. Uma árvore, ela existe sobre si mesma. Além disso, o bem acessório é aquele cuja existência pressupõe a do principal. Então, se temos uma árvore que ela existe sobre si mesma, seria considerados aí acessórios os seus frutos, né? Por exemplo, se estou diante de uma mangueira, a manga, né? Considera-se então acessória da árvore, da mangueira. Outro ponto importante para destacar é a regra geral que prevalece com relação aos bens reciprocamente considerados. É de que o bem acessório ele segue a sorte do bem principal. Isso significa se porventura o bem principal perece, é deteriorado, é destruído, não é possível então termos o bem acessório. Se essa árvore aí, a mangueira, por exemplo, ela for cortada, queimada, destruída, consequentemente não será possível colher o fruto, que é o acessório que ela dá. Dentro do que é estabelecido na ordem civil, temos 5 classificações com relação aos bens acessórios. Nós temos os frutos, os produtos, as pertenças, as benfeitorias e as partes integrantes. E nós vamos estudar agora de forma individualizada cada uma dessa subclassificação dos bens acessórios. O primeiro deles são denominados frutos, que estão previstos no artigo 95 do Código Civil. Os frutos são justamente aqueles bens, né, aquela utilidade que é obtida do bem principal de forma periódica, mas que não implica em nenhuma perda da substância daquele bem principal. Temos aí uma classificação dos frutos de uma forma natural, de tudo aquilo que é possível obter de forma natural daquele bem principal, e também temos os denominados frutos civis. Os frutos naturais eu posso dizer para vocês que seriam, por exemplo, todos os frutos que são colhidos diretamente de uma árvore, de uma planta. Então, eu tiro periodicamente, mas eu não desconfiguro o bem principal. O bem principal não perde a sua utilidade e nem perde parte de sua substância. Já os frutos civis, eles estão ligados intimamente a bens que são considerados por força da própria ação humana. Significa como frutos civis nós temos aí o aluguel de um imóvel aí que é arrendado. Temos também os juros, eventualmente, de um empréstimo que é feito de uma pessoa para outra. Os juros são considerados, então, frutos civis dessa relação. Temos também os dividendos, que são colhidos aí de sócios em uma eventual sociedade empresária. Então, dentro dos frutos, temos essas duas classificações, dos frutos naturais e dos denominados frutos civis. Já os produtos, eles se diferem dos frutos de um aspecto muito peculiar a respeito da diminuição da substância. Enquanto nos frutos nós temos aí a utilidade percebida através do bem principal, né? Sem implicar em diminuição do bem principal, aqui nos produtos há essa utilidade, né, que é colhida do bem principal, ela implica na diminuição ou até mesmo na extinção do bem principal. Um exemplo aqui são as atividades mineradoras, né? Toda vez que há extração aí de minério, destroem-se montanhas, destroem-se pedras, né? Então, a coisa principal, que é onde estão as jazidas minerais, uma pedra, uma montanha, por exemplo, igual em Arcos tem várias pedreiras, a partir do momento em que há extração desses produtos,
há a perda de substância da coisa principal, do bem principal. Já com relação às pertenças, são todas aquelas coisas que são agregadas ao bem principal para facilitar o seu uso. Por exemplo, em uma fábrica, o maquinário, ele é considerado aí pertença em relação à fábrica. São utilizados justamente para facilitar a utilização da coisa principal. Também podemos citar aí como exemplo o ar-condicionado, que são empregados em comércio. Ele também é denominado pertença. Ainda precisamos falar das partes integrantes. As partes integrantes são aqueles bens acessórios que são unidos ao bem principal, formando um todo. Porém, esse bem destacado, esse bem acessório destacado, ele não tem existência material própria. Um maior exemplo disso é a lâmpada com relação ao lustre. Ela é um bem acessório que traz utilidade para o lustre e juntos formam um todo e que dá essa característica ao bem principal, que é o lustre. Porém, a lâmpada sozinha, ela não consegue, existir de forma autônoma, materialmente falando, de forma a gerar aí a utilização e a fruição do seu potencial. A última subdivisão que nós temos com relação aos bens acessórios diz respeito às benfeitorias, que está prevista aí no artigo 96 do Código Civil. A benfeitoria nada mais é do que a obra realizada na coisa principal para garantir a sua conservação, a sua melhoria ou até mesmo para embelezá-la. Então, as benfeitorias, de acordo com o legislador, elas se classificam como voluptuárias, úteis ou necessárias. Vamos lá. As voluptuárias, elas estão previstas no artigo 96, parágrafo 1º do Código Civil, e são todas aquelas obras realizadas na coisa principal por mero deleite ou prazer. Serve apenas então para embelezar a coisa principal. Pensar o exemplo aí de uma piscina numa casa. A piscina, ela serve aí como uma obra meramente voluptuária, como uma mera forma de trazer maior prazer a uma família. Um jardim aí planejado, feito por paisagistas. Isso também, dentro de um imóvel, é considerado uma obra voluptuária, para mero deleite daqueles moradores. Por outro lado, as benfeitorias úteis, elas são necessárias em razão da facilitação que elas trazem para o uso daquele bem. Posso dizer aí, como uma obra que pode ser realizada, a ampliação de uma garagem em razão da aquisição de um outro veículo. Então, é possível haver essa ampliação, essa obra de ampliação, para facilitar o uso da coisa principal. Por fim, nós temos aqui as obras consideradas necessárias, as benfeitorias necessárias que estão previstas no parágrafo 3º do artigo 96. E as necessárias, elas dizem respeito justamente àquelas obras para conservar o bem ou evitar a sua deterioração. Um exemplo maior que a gente podemos pensar nisso é, por exemplo, uma infiltração no teto, o teto está prestes a se desabar de uma residência. Nesse caso, são necessárias a realização de obras para conservar e evitar a deterioração deste bem principal. É importante destacar que, dependendo da situação do bem principal, uma característica que para um bem principal pode ser considerada voluptuária, para outro pode ser considerada útil. Vamos pensar em um exemplo de um clube esportivo. Um clube esportivo, a questão de ter uma piscina não serve apenas para embelezar o clube. Ela serve, num clube recreativo, tem uma finalidade ali. Ela é útil justamente para atingir as finalidades daquele bem principal que é exercido dentro daquele clube recreativo. Então, é apenas para destacar isso.
A classificação dos bens, então, de uma forma ou de outra, o mesmo bem ele pode, então, ser caracterizado em mais de uma classificação que é trazida aí pelo legislador no Código Civil. Chegando já ao fim da nossa aula, trazemos aqui a última classificação dos bens jurídicos que foi estabelecida no Código Civil e diz respeito à classificação a respeito se o bem ele é público ou ele é considerado particular. Nesse caso, a disposição legal está aí discriminada nos artigos 98 a 103 do Código Civil. Primeiramente, é importante destacar que a conceituação de um bem determinado, se ele é público ou se ele é particular, ele parte de uma premissa de exclusão. Ou seja, primeiro eu preciso identificar quais são os bens públicos e vou excluí-los e todo o restante será considerado um bem particular. Então, vamos lá. Os bens públicos são aqueles que estão previstos no artigo 98. São todos aqueles bens imóveis, móveis, enfim, corpóreos e incorpóreos que pertençam à União, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, se pertenceu ao patrimônio público, ele é considerado um bem público. Por um critério de exclusão, se não pertencer a nenhum desses entes federativos, parto do pressuposto que ele é um bem particular. Então, a definição de um bem particular é por um critério de exclusão. Tudo que não for bem público será denominado bem particular. Dentro dos bens públicos, há uma outra subclassificação, que está prevista aí no artigo 99 e nos seus respectivos incisos. A primeira subclassificação diz respeito ao bem público denominado de uso comum do povo, ou seja, são aqueles bens em que qualquer um da população, qualquer um do povo pode utilizar sem haver algum tipo de discriminação ou restrição. São aqueles bens, então, que podem ser livremente circulados e usufruídos pela população em geral. Temos aqui como exemplo as ruas, as vias públicas, estradas, praças, praia, tudo são bens públicos de uso comum do povo. Não há, então, nenhum tipo de restrição ao acesso a esses bens. Por outro lado, os bens de uso especial são aqueles que são utilizados pelo poder público para prestação de serviços públicos. Então, nesse caso, eles são restritos e destacados para a prestação de serviços públicos. Nesse caso, há uma restrição e não é qualquer pessoa que consegue ter acesso a esse bem de uso especial. Por exemplo, o prédio aí onde funciona o Fórum da Comarca de Arcos. O fórum ele é denominado um bem de uso especial para a prestação de um serviço público à população. Não vá vocês achando que vocês vão entrar no fórum e entrar aí em qualquer secretaria, entrar em gabinetes sem a devida autorização. Do mesmo modo, ninguém pode chegar, qualquer um do povo pode chegar e utilizar os computadores daquele fórum, daquela repartição pública. Isso é vedado, entenderam? Nesse ponto há então uma restrição, não é qualquer um que consegue, não é todos do povo, né, que conseguem então utilizar desses bens denominados de uso especial. Por exemplo, prédio onde funciona um hospital público, um prédio onde funciona uma escola pública. Nenhum aluno que estuda na escola pública pode chegar e levar a carteira embora para casa. É isso que significa os bens de uso especial. É importante vocês anotarem aí que tanto os bens de uso comum do povo quanto os bens públicos de uso especial são inalienáveis. Gravem bem isso, porque isso é uma questão que corriqueiramente cai em provas da OAB e em concursos públicos. Além disso, nós temos aqueles bens dominicais ou dominiais, que são aqueles bens que constituem o patrimônio público de um determinado ente, mas é que não há, então, aqui a possibilidade de acesso da população em geral e tampouco eles são destinados para prestação de serviços públicos.
Esses bens são denominados aí as terras devolutas, as terras necessárias aí à proteção da fronteira, os terrenos da marinha. São áreas reservadas pelo poder público e lá não é qualquer pessoa que consegue acessar, não é qualquer pessoa que consegue usufruir diretamente daquele bem. Porém, os bens dominicais, eles se assemelham muito aos bens particulares, já que eles podem ser alienados. Então, os bens dominicais ou dominiais são aqueles que são passíveis de alienação. Então, eles podem ser vendidos pelo poder público. Uma última anotação que eu gostaria também que vocês sempre pudessem recordar delas é que, de acordo com o artigo 102 do Código Civil, é plenamente vedado, proibido o uso capião de bens públicos. Isso denomina que, eventualmente, em um imóvel que esteja aí de uma forma... deixou-se a administração de dar alguma destinação a ele seja abandonado, isso não significa que este bem, alguém possa ingressar nele e obter usucapião em razão da pretensão aquisitiva pelo tempo que ele se permanecer dentro daquele imóvel da administração pública. Isso significa, então, que por mais que você esteja naquele bem, que você tenha feito benfeitorias naquele imóvel, não será possível adquirir a propriedade daquele bem que pertence a um dos poderes, aí, a um dos entes federativos. Então, não é possível fazer uso capião de bens públicos. Então é isso, pessoal. Hoje, então, a gente viu toda a questão envolvendo os bens públicos, da forma como está disciplinada dentro do Código Civil. Peço gentilmente que façam a leitura de todos os dispositivos que foram citados ao longo dessa aula. Também foi disponibilizado aí no material de apoio um exercício de fixação para ajudar aí no estudo de vocês e até mesmo no aperfeiçoamento do aprendizado que foi adquirido durante essa aula hoje de bens jurídicos. Espero vocês até a próxima aula. Um grande abraço!